bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, que a gente chamou de Sextou com Livros. Hoje um livro muito bacana que eu vou comentar com vocês, chama-se Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. Eu já tive a oportunidade de comentar outro livro dele aqui, do Ailton Krenak, em outra oportunidade, no outro vídeo, e era sobre um livro que eu achei também muito bacana, no mesmo formato, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para que vocês, quem tiver interesse de ver também sobre esse outro livro dele, né? O Ailton Krenak, quem é Ailton Krenak? Quem não conhece ainda, né? O Ailton Krenak, ele nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios, até hoje, né? Apesar do desastre que teve lá, todo mundo teve conhecimento disso há poucos anos atrás. Ele é ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas do Brasil, que ocorreu a partir da década de 1970. Tem um papel fundamental no movimento, né, indígena do Brasil. Ele contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem levado a cabo um trabalho valoroso, educativo e ambientalista como jornalista através de programas de vídeo e televisivos. A sua luta nas décadas de 1970 e 80 foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 1988. Então veja a importância dessa pessoa, dessa personalidade, desse conterrâneo brasileiro, não é verdade? A Constituição passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas, a cultura autóctone e a terra. Ele é coautor da proposta da Unesco que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, em 2005 agora, e é membro do seu comitê gestor. Ele é comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República. E em 2016 foi atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Também é autor, como eu falei para vocês antes, do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu tive a oportunidade de comentar já aqui nesse canal, e A Vida Não É Útil, ambos publicados pela Companhia das Letras. Em 2023 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tornando-se o primeiro indígena a ocupar a cadeira nessa instituição. Isso é um deslize na carreira dele, no meu modo de entender, mas isso é questão muito particular minha. Por que ele fez isso? Ele prova que também é humano, demasiadamente humano, como diria Nietzsche, né? E a vaidade bateu mais forte, no meu modo de entender. Mas o Ailton Krenak, quem sou eu para falar alguma coisa a respeito dele, ele é simplesmente genial. A respeito desse livro, logo no introito dele, ele diz assim, olha que coisa linda, é o primeiro capítulo que ele fala sobre os rios, né? Ele diz assim, ó: os rios, estes seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui, né? Daí o título do livro, né? Futuro Ancestral. Esse livro, na verdade, é uma coletânea, né, de publicações que ele fez, de entrevistas, de mesas redondas, de participações em eventos literários e culturais através dos tempos aí no Brasil, e foi compilado por Rita Carelli, que é a organizadora desta obra, né? Então, assim, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, tem umas 8 participações que ele teve, inclusive na Feira Internacional de Paraty, né? E em outros eventos importantes, seminários internacionais, entrevistas que ele deu a vários órgãos de imprensa, inclusive internacionais, e aí ela pegou esses documentários e produziu esse livro, que é simplesmente lindo, gente, extremamente revolucionário para nós, né, que somos da etnia valente aqui nesse país, né, e na América de uma maneira geral, que é a etnia branca, né, e é um contrapasso a tudo que a gente já estudou e já viu na vida, as palavras de Ailton Krenak. Então eu vou destacar algumas aqui, porque não podia deixar de ser comentando um livro desse. Nesse capítulo aqui chamado Alianças Afetivas, olha o que ele coloca logo de cara, no meio do livro mais ou menos. Esse livro tem 100 e poucas páginas e é em formato de livrinho de bolso, como eu imagino, como vocês sabem. Então a gente pensa, pô, que livro pequeno, como é que pode ter tanta coisa, né? Ele é imenso em termos
de cultura, em termos de mensagem, né, que a gente aprende muita coisa. Então, como eu estava dizendo nesse capítulo, Alianças Afetivas, ele pega um trecho de um cacique norte-americano, né, chamado Chefe Seattle, que ele responde a um representante armado do governo de Washington, que não foi fazer alguma negociação com ele. Ele diz assim, olha o que é que o cacique lá norte-americano fala, o índio norte-americano, diz assim: eu sei, respondendo ao mensageiro que chegou até ele, né? Eu sei, você chegou aqui e se assenhorou de tudo. Provavelmente o seu Deus te constitui agora como o novo dono, e você vai ter o domínio sobre todas essas coisas. Mas ensina a teus filhos a pisarem suavemente sobre a terra. Ensina-os a amarem essa brisa da montanha e reconhecerem o voo da águia. Pois se vocês não aprenderem isso, um dia vão despertar imersos em seu próprio vômito. É exatamente isso que está acontecendo no mundo, pelo menos na minha opinião, né? O Ocidente está sendo desperto no seu próprio vômito. Bom, no capítulo aqui seguinte, que para mim é um dos melhores nesse livro, eu destaco aqui 3 partes que são fundamentais. O nome desse capítulo chama O Coração do Ritmo da Terra. Rapaz, é impressionante o que ele coloca aqui. Logo aqui no começo desse capítulo, ele diz assim, olha: um jovem de 20 anos já tem um mundo formatado dentro de si. Por que eu estou destacando isso? Sobretudo por causa da educação. Esse capítulo, sobretudo no final, ele fala sobre educação. E o mote desse canal também é educação, assim como no meu blog. Então ele diz assim, ó: um jovem de 20 anos já tem um mundo formatado dentro de si. E quando coloca uma criança nele, passa a agir a partir de uma aspiração de perfeição, daquela ideia de formar um sujeito campeão. Dessa forma, nós começamos, desde cedo, a sugerir para as crianças que elas precisam alcançar um patamar de excelência e ocupar lugares de destaque, pois no topo do pódio só cabe um. No entanto, esse pódio é uma mentira, porque não tem nenhum lugar no mundo onde cabe um. Só cabe um, sempre cabem todos, é a filosofia dele, né? Em conflito com essa mentalidade, por todos os lugares a gente vê jovens se sentindo expulsos do mundo. Deveríamos prestar mais atenção à campanha de Greta Thunberg na Europa, né? Passa muito na mídia ela, né? A Greta. Ela instiga os jovens contra o mundo adulto, dizendo que eles não vão às aulas naquela semana, pois afinal a escola não tem tanta importância assim. A gente devia olhar bem para esse gesto, ouvir a voz dessa criança que ainda não desistiu do mundo e é capaz de propor outra narrativa para ele, pois a que a gente vê até agora precisa ser questionado. É o que Ailton questiona, né? A escolha de um outro mundo pode ser feita aqui e agora, e será feita pelas crianças, não pelos adultos. A geração de Greta literalmente acusa os adultos de serem ladrões de futuro. Tem acusação mais terrível do que essa? É verdade, né? Educação não tem nada a ver com o futuro, afinal ele é imaginário, o futuro, né? E a educação é uma experiência que tem que ser real, ele esclarece, salienta, né? Aí tem uma outra passagem aqui que ele disse que sinceramente eu não sabia, eu não lembrava, e a grandeza do Papa Francisco é tão grande que depois que ele morre que vai aparecer um monte de coisa que ele fez. É uma personalidade também, e ele cita o Papa Francisco nessa obra. Olha que coisa interessante, né? Um indígena citando o Papa Francisco, olha que coisa bacana. Aí ele diz assim, ó: fiquei feliz, o Ailton Krenak no livro, né? Fiquei feliz de saber que o Papa Francisco incluiu em suas recomendações para a educação a invocação dos ancestrais. Olha que coisa interessante, né? O Papa Francisco. Para a imensa juventude, aí ele diz assim, o Papa Francisco lembrou a invocação dos ancestrais. Aí ele disse, para a imensa juventude que eu ouve, que é preciso resgatar os vínculos com a ancestralidade. Achei isso, que não é muito típico do discurso do Papa, maravilhoso, eu também achei. Uma vez que a ideia foi abandonada no século XX como se fosse atributo de culturas antigas e primitivas, entre aspas, né? O Papa dizer que esse é um valor essencial para enfrentar as crises que estamos vivendo hoje me deu uma grande alegria, pois contribui para dissolver fronteiras culturais e raciais e para que a gente possa falar de uma maneira mais respeitosa da diversidade cultural e da pluralidade da vida. Essas ideias deveriam orientar todo o repertório de quem trabalha com a educação.
concordo plenamente. Infelizmente, a política educacional no Brasil pensa que a escola é prédio e por isso desvaloriza tanto o trabalho dos educadores. Enchem a sala de meninos e trancam a porta. Pronto, estão na escola. Esse lugar pode ser, inclusive, de renúncia da família à educação de suas crianças. Muitas estão lá a tal ponto privadas de serem orientadas em seu núcleo coletivo familiar que, em dado momento, não conseguem mais conversar com seus pais. São sequestrados pelo sistema educacional e não há mais linguagem comum entre eles. Que denúncia que ele faz, né, rapaz? Eu achei um negócio assim fantástico e extremamente corajoso do Ailton Krenak. E para finalizar esse vídeo, para não ficar muito grande, eu vou terminar com essa parte do capítulo que ele diz, é bem no finalzinho do livro, que eu achei também genial e tem tudo a ver com a educação. Ele diz assim, ó, as crianças Krenak, né, ou seja, da aldeia dele, as crianças Krenak da tribo dele, anseiam por serem antigas. Que coisa interessante. Isso porque nas humanidades em que as crianças ainda têm a liberdade e a autonomia de aspirar mundos, elas valorizam muito os velhos. As pessoas antigas têm a habitação de quem passou por várias etapas da experiência de viver. São os controladores das histórias, os que ensinam as medicinas, a arte, os fundamentos de tudo que é relevante para ter uma boa vida. É o que os quechos chamam de sumac calvazai, e que foi traduzido para o castelhano como bien vivir, ou o bem viver para o português. Acredito que nossas crianças sabem sobre a segurança mental subjetiva que essa experiência pode proporcionar, e por isso não veem a velhice como uma ameaça, mas como um lugar almejado de conhecimento que questiona a hipótese de formatar pessoas para outro mundo e não para o lugar onde cada um de nós experimenta o cotidiano. As crianças indígenas não são educadas, são orientadas. Que diferença de paradigma, né? É fundamental. Não aprendem a ser vencedoras, pois para uns vencerem, outros precisam perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que tem para comer. Tem o exemplo de uma vida em que o indivíduo controla menos que o coletivo. Este é o mistério indígena, um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra. Rapaz, é uma coisa linda um livro desse, né, gente? Eu recomendo fortemente a todos vocês que vieram até aqui me prestigiar nesse vídeo, porque é simplesmente lindo, um outro paradigma, uma outra visão de mundo, uma outra visão de filosofia, né, sobretudo baseado na ancestralidade, né? Que lição os nossos companheiros, os nossos contemporâneos, né, conterrâneos indígenas têm a nos dar, né? A nós que somos a etnia majoritária, para mim, infelizmente, nesse novo, velho mundo, né, que são as Américas, né? Muito obrigado mais uma vez por terem vindo até aqui. Fiquem em paz, por favor, comentem o que desejarem, curta o vídeo, coloque o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal se ainda não tiverem inscritos.